Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo que comanda a nossa vida, mas que na maioria das vezes passa totalmente despercebido: o mundo dos contratos. E olha, não estou falando só daqueles papéis cheios de cláusulas, não. Falo de acordos que a gente faz o tempo todo. Para pensar um pouquinho no seu dia, desde a hora que levantou da cama. Quantos contratos será que já rolaram? Aquele café que comprou na padaria, a viagem no aplicativo, o play que deu na sua série favorita. Será que tudo isso conta? Pois é, a resposta é que sim, eles estão por toda a parte, muito mais do que a gente costuma pensar. E é exatamente esse mundo invisível que a gente vai desvendar agora. Então, para começar, vamos entender o que são esses acordos do dia a dia. É bom pensar neles não como uma burocracia chata, mas como as regras do jogo para quase tudo que a gente faz. A primeira grande categoria de contratos, e talvez a mais óbvia, é a que define quem é o dono das coisas. Vamos explorar as duas formas mais comuns de algo passar a ser de alguém, ou comprando ou ganhando. Bom, o contrato de compra e venda é o clássico, né? O mais comum de todos. A lógica é super simples. Uma pessoa se compromete a entregar uma coisa e a outra se compromete a pagar por ela. É o pãozinho na padaria, o livro na livraria, aquela compra online de madrugada. Mas aqui, tem um detalhe fascinante que muda tudo. Para bens móveis, tipo um carro ou um celular, a pessoa se torna dona no momento da entrega, o que a lei chama de tradição. Agora, para um imóvel, a história é bem diferente. Só se é dono de verdade quando o contrato é registrado lá no cartório. Tá, mas e se a compra for de algo que ainda nem existe ou que depende puramente da sorte? A lei tem uma categoria super interessante para essas situações de risco. É o chamado contrato aleatório. O exemplo clássico é esse mesmo: comprar toda a rede de um pescador por um preço fixo, antes mesmo dele saber o que vem nela. Basicamente, está se comprando a chance. A rede pode vir cheia ou pode vir vazia. O risco é de quem compra, e o preço combinado tem que ser pago de qualquer jeito. Do outro lado da moeda, a gente tem a doação. Aqui não tem troca de dinheiro, não tem negócio. O que importa é a pura e simples vontade de presentear alguém, a tal da liberalidade. Pensa num presente de aniversário. É um ato de generosidade, não uma transação comercial. Mas essa generosidade toda tem limite, viu? A lei, de forma bem inteligente, protege as pessoas delas mesmas. O artigo 548 proíbe a doação universal. Ninguém pode sair doando todos os seus bens se não reservar uma parte para garantir o próprio sustento. É uma proteção contra a autossabotagem financeira. Bom, mas nem todo contrato é sobre ser dono. Muitas vezes, a gente só precisa usar alguma coisa por um tempo, né? E é aí que entram os contratos de locação e de empréstimo. A locação, o famoso aluguel, é o exemplo perfeito disso. Paga-se para usar algo, seja um apartamento, um carro, por um período de tempo. A propriedade nunca muda de mãos, só o direito de uso. E se esse uso for de graça? Aí a gente tem o empréstimo, que, olha só, se divide em dois tipos. Se alguém empresta algo que não pode ser substituído, como um livro raro de colecionador, um bem infungível, isso é um comodato. A obrigação é devolver exatamente aquele item. Mas se o empréstimo for de algo que pode ser trocado por outro igual, como açúcar, um bem fungível, aí é um mútuo. Ninguém devolve os mesmos grãos de açúcar, mas sim a mesma quantidade e qualidade. Saindo um pouco dos objetos e indo para as ações, a gente chega nos contratos sobre fazer coisas. E, claro, sobre como garantir que essas coisas vão ser entregues. Vamos falar de serviços e da famosa fiança. A prestação de serviços é um campo gigantesco. Abrange desde o trabalho de um designer freelancer até contratar uma empresa para fazer uma obra. É a formalização daquela troca. Trabalho por dinheiro. E aqui vai um fato surpreendente que está lá no artigo 598 e pouca gente sabe. Um contrato de prestação de serviços não pode ser eterno. O prazo máximo que a lei permite é de 4 anos. Isso existe para proteger as partes, para que ninguém fique amarrado a um acordo para sempre. Já a fiança funciona como uma rede de segurança dos contratos. Ela não existe sozinha, ela está sempre lá garantindo um outro acordo, tipo um aluguel. Basicamente, o fiador é aquela pessoa que diz para o credor: olha, pode confiar, se o devedor principal pisar na bola e não pagar, eu pago. E justamente por ser um favor tão grande, um ato de confiança, a fiança é interpretada de forma bem restritiva. A lei meio que protege o fiador, sabe? Qualquer dúvida ou ambiguidade no contrato é sempre decidida a favor dele. Um exemplo bem prático dessa proteção está na lei de locações. Se um fiador decide que não quer mais garantir aquele aluguel, ele tem o direito de sair.
Mas, para não deixar o locador na mão de uma hora para outra, a lei diz que ele ainda fica responsável pela dívida por 120 dias depois de avisar. É um equilíbrio delicado. Mas nada dura para sempre, né? Nem os contratos. Entender como eles terminam é tão importante quanto saber como eles começam. E existem algumas formas de um contrato chegar ao seu fim. Bom, o final feliz é quando tudo é cumprido e o contrato se encerra naturalmente. Mas nem sempre é assim. Se as duas partes resolvem, em comum acordo, cancelar o negócio, isso se chama distrato. Agora, se uma das partes quebra o contrato, não paga, por exemplo, a outra parte pode pedir a resolução, que é o fim por culpa de alguém. E, por fim, tem a resilição, que é quando a lei permite que uma das partes simplesmente desista do negócio, como no cancelamento de uma assinatura. Portanto, a extinção de um contrato é uma parte normal do seu ciclo de vida, seja porque tudo deu certo e ele cumpriu seu papel, ou porque foi preciso encerrá-lo para evitar um problema maior. Então, resumindo a nossa conversa, o que a gente pode tirar daqui? Primeiro, que contratos estão em todos os lugares. Segundo, que existe uma diferença gigante entre ser dono e apenas usar algo. A gente entendeu também que serviços têm limites de tempo e que garantias como a fiança são tratadas com muita seriedade pela lei. E, por fim, que todo contrato tem um ciclo de vida, com começo, meio e fim. Fica então a reflexão final. A palavra da gente tem um valor imenso, mas o que foi combinado de verdade? Em cada clique em aceita os termos, em cada serviço que a gente contrata, estamos firmando um acordo. Entender o que está em jogo não é só uma questão de advogado, é a base para a gente ter relações mais justas e seguras no nosso dia a dia.